mas como servo, Senhor. Como servo que sabe da responsabilidade que pesa sobre os ombros dele, Deus. Usa teu filho nessa noite pela tua misericórdia, Senhor. Cobre ele com teu Santo Espírito e tudo que o teu filho falar, seja a tua própria boca falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode ser para a igreja, amém? Amém. Pode se sentar, irmão, fica à vontade. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abre comigo o Evangelho de Jesus Cristo. Após escrever o evangelista João, Evangelho de Jesus Cristo. Após escreveu João, seu capítulo de número 2. Deus, nessa noite, irmãos, tem uma palavra para os nossos corações. João, capítulo 2, vamos achar, digo, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à leitura. Diz assim aqui no fundo do texto: as bodas em Caná da Galileia. E 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ele falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 postas, estavam ali 6 talhas de pedra, em que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. E ele o fizeram. Versículo de número 10, irmãos. Ele disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Só até aqui, presta atenção aqui, irmãos. Nessa história, né? Quando nós vamos falar acerca de Jesus, nós vamos ver que Jesus ele teve um tempo para começar a fazer aquilo que ele foi chamado. Todos nós sabemos que Jesus ele é 100% Deus, e ele também é 100% homem, isso você já cansou de ouvir. E a história que eu vou falar nessa noite, o texto sagrado que eu vou trazer algumas lições nessa noite, é João capítulo número 2. Alguns historiadores vão dizer, né, que foi o primeiro milagre de Jesus. Eu acredito que você também já ouviu sobre isso. Foi o primeiro milagre do ministério de Jesus. E como é que acontece esse milagre? Ele vai dizer agora que Maria é convidada para o casamento em Caná da Galileia. E nesse casamento, irmão, juntamente com Maria está Jesus. Só que uma observação aqui: João capítulo número 2, Jesus não é aquele que é conhecido por todos, porque ainda não é manifestado os milagres que Jesus iria fazer, os ensinamentos que ele iria trazer para a população, para o povo.
Por isso que eu quero deixar bem claro aqui que esse foi o primeiro milagre terreno de Jesus. Ou seja, Jesus está indo para esse casamento não como aqueles que as pessoas olham para ele e reconhecem ele como Filho de Deus. Jesus está indo para esse casamento como uma pessoa normal, como eu e você. E casamento, irmão, se você parar para pensar um pouco, você vai ver que casamento ele é um divisor na água de muitas pessoas. Não é verdade? Quando nós vamos se casar, eu nunca casei, não sei, mas você que é casado aqui está entendendo o que eu estou falando. Prepara-se uma festa, chama-se convidados, chama-se amigos, chama-se família, com o único propósito da união de um casal para juntamente se alegrar. Só que esse casamento aqui, irmãos, ele é um pouco diferente dos nossos costumes brasileiros, porque isso aqui é um costume judaico. E como um costume judaico, o casamento ele durava aproximadamente de 7 a 10 dias, ou seja, era um casamento que era longo, não durava apenas um dia como nós estamos acostumados. É um casamento que dura aproximadamente de 7 a 10 dias. E nesse período, irmãos, do casamento de 7 a 10 dias, viam-se caravanas de muitos lugares para esse casamento. Viam-se judeus para oficializar o matrimônio desse casal. E se você parar para analisar esse texto, irmãos, a gente vai ver que está todo mundo se alegrando, está todo mundo indo para Caná da Galileia, e o propósito é: vamos se alegrar juntamente com esse casal, porque eles vão se casar. Nós precisamos estar lá para comer e para se alegrar. Só que preste atenção aqui, irmãos, a Bíblia vai nos relatar agora que, estando nesse casamento, algo vai acontecer que não podia acontecer. Que algo é esse? A Bíblia diz agora que o vinho vai acabar. E o que o vinho representa aqui, irmãos? O vinho representa a alegria do Espírito Santo na Bíblia. Só que eu não quero me atentar nesse sentido. Eu quero me atentar num casamento que começa a dar errado, num projeto que começa a dar errado. E para pensar comigo aqui, esse casamento não poderia dar errado, nada poderia sair de uma forma errada, porque isso geraria vergonha para o casal, isso geraria N fatores que poderiam trazer uma humilhação para essa família. Em alguns casos, alguns estudiosos vão dizer que as famílias sofriam até mesmo punição financeiramente falando se o casamento desse errado, ou seja, era algo que teria que sair perfeito. E quando nós falamos de perfeição na vida terrena, é um pouco complicado, porque tem coisas que não estão no nosso controle, tem coisas que estão no nosso controle. Exemplo, o que você fala está no seu controle, a atitude que você toma está no seu controle, mas existem coisas que não estão no seu controle. Que coisas são essas? Exemplo, o que as pessoas falam, você não tem controle sobre o que as pessoas falam. As atitudes que as pessoas tomam, você não tem controle sobre essas coisas. Você não tem controle sobre o sol, sobre a chuva. Muitas coisas nós não temos o controle. E a Bíblia vai dizer agora que o vinho vai acabar. E o vinho acabando, Jesus, os discípulos estão na festa, pastor Edivaldo, juntamente com Maria. Lembrando que Jesus ainda não é conhecido pelas pessoas como aquele que faz milagre, como aquele que faz o cego enxergar, o paralítico andar e o surdo ouvir, porque é o primeiro milagre de Jesus. Glória a Jesus. Maria vai chegar até Jesus e vai dizer: olha, Jesus, o vinho acabou. E a gente tem esse negócio de avisar a Jesus algo grave apenas quando acontece.
Só que a informação que o vinho acabou vai chegar até Jesus através de sua mãe Maria apenas quando o vinho acaba. O primeiro ensinamento que eu quero trazer aqui nessa noite: nós precisamos ter pessoas igual Maria em nossa vida, porque Maria, ela vai trazer a visão do que está acontecendo dentro do casamento. Maria vai ter a visão que as coisas não estão certas. Maria vai ter a visão que o casamento está começando a dar errado. A gente precisa ter pessoas assim do nosso lado, pessoas que vão nos ajudar a abrir a nossa visão, pessoas que vão estar conosco avisando: olha, isso não está certo, o vinho está acabando, a alegria está acabando, você já não é mais o mesmo. Maria teve essa função, irmão, de avisar, teve visão para entender que o vinho tinha acabado. Mas e agora o que se faz quando o vinho acaba, irmãos? Maria, a primeira atitude que ela vai ter, ela vai até Jesus e dá essa informação para Jesus. Só que quando Maria vai até Jesus e dá a informação que o casamento está começando a dar errado, que o vinho está acabando, ela fez o correto, falar com Jesus primeiramente. E quando nós falamos com Jesus, irmãos, a expectativa que cria no nosso coração é que Ele pode fazer alguma coisa. Glória a Deus. Que Ele pode mudar o cenário. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus de imediato Ele não vai fazer absolutamente nada. Jesus, Ele não vai ter ação com aquilo que chega até Ele através da vida de sua mãe Maria. Então o cenário que está se montando aqui é alguém que entende com quem ela está falando. Maria entendia que Jesus poderia transformar, poderia mudar aquela cena. Mas na mesma proporção que Maria está indo até Jesus, talvez com a expectativa do coração, pedindo: Jesus, vai fazer alguma coisa. Jesus vai transformar esse casamento. Jesus não vai deixar esse casamento dar errado. Só que eu não sei se Maria ficou frustrada, eu não sei o que Maria pensou. Só que Jesus vira para ela e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tem duas propostas aqui, irmão, nesse versículo. A primeira é: Jesus sabia o exato momento em que ele entendia o propósito que ele iria cumprir naquele casamento, irmão. Jesus não saiu agindo pelaquilo que ele viu. Jesus não saiu agindo pelaquilo que ele ouviu falar que Maria não. Jesus sabia o tempo certo para agir. Aleluia. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que às vezes Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito na sua vida e você ainda não entendeu isso. Você ainda não entendeu o tempo que Deus tem para a sua vida hoje. Oh, Espírito Santo. Jesus, ele não é teleguiado pelaquilo que ele está vendo, porque ele era Deus. Mas de imediato ele fala para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. A gente precisa entender esse tempo, irmãos, de viver o propósito de Deus. Aleluia, Jesus. E nem sempre viver o propósito de Deus vai ser na nossa hora, no nosso tempo. Você lembra de Isaac? Quando Deus falou para Abraão:
sacrifica teu filho. Sacrifica o seu filho, porque eu quero que você sacrifique ele como um cordeiro para mim. Irmãos, imagine o coração de Abraão indo sacrificar o seu próprio filho. Só que Abraão, irmãos, ele mesmo sem entender, talvez como ser humano, talvez como pai, a Bíblia vai dizer que ele vai ao monte sacrificar o seu próprio filho. E no caminho, a Bíblia vai dizer que, chegando próximo ao monte, seu filho Isaac vai perguntar: pai, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Imagine esse coração de Abraão, irmãos, como pai. Mas o que Deus tinha reservado para a vida de Abraão, irmão, ele já tinha entendido, sabe onde? Quando Deus chamou ele lá do meio da parentela dele, dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, naquele dia Abraão tinha entendido o que Deus tinha com ele, e mesmo, irmãos, mesmo sem querer fazer, Abraão ia sacrificar Isaac. Mas eu vou para Deus, irmão, porque esse Deus é fiel, esse Deus é bom, irmãos, e Deus é tão bom que entendi, que colocou esse propósito com apenas o intuito ver a fidelidade do coração de Abraão. Deus queria ver a fidelidade do coração de Abraão, o propósito que tinha para a vida dele. A Bíblia vai dizer que Jesus vira para ela e fala: eu não vou fazer agora. Eu quero fazer você pensar aqui nessa noite um pouco. O que a gente faz quando Deus fala que não vai fazer? Meu Deus, aleluia. Eu quero que você pense nisso. O que você faz quando Deus fala: eu não vou agir agora? Meu Deus, aleluia. Porque é exatamente isso que Maria está enfrentando. O que Maria está enfrentando? O não de Deus. Porque é muito fácil eu vir aqui na frente e falar para você que Deus vai fazer um milagre. Só que todo milagre, irmãos, ele é condicional. Ele tem uma condição. E a condição para a minha vida e para a sua vida nessa noite, para viver milagre, é: aceite alguns nãos durante a sua caminhada com Glória a Deus. Deus. Essa palavra ela tem um peso, porque para ela ser pregada é muito fácil. Para você talvez ouvir esta palavra também vai ser muito fácil, mas para colocar essa palavra em prática não é tão simples assim. É, Deus. Por quê? Porque a gente ora para a porta abrir e a gente quer que a porta abra, mas nem sempre a porta vai abrir. A gente ora para que a enfermidade seja curada, mas nem sempre a enfermidade vai ser curada. A gente ora para que Deus faça a nossa vontade, bata com a vontade do Senhor, mas nem sempre isso vai acontecer. É, Deus. A gente ora para que Deus mude a vida do familiar, para que Deus faça dele um pastor, mas nem sempre acontece na hora que a gente quer. E aí, irmão, eu te pergunto, o que nós fazemos quando a proposta de Deus para viver milagre da parte dele é: não vou
chamado no caminho de Damasco para ser o maior levantador de igrejas da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo passou por naufrágios. O apóstolo Paulo, em certa feita, estava pregando a palavra do Senhor, e um homem chamado Eutico vai cair, e vai cair como um morto no chão, e a Bíblia vai dizer que Paulo, cheio do Espírito Santo, toca nesse homem, e esse homem volta a viver, irmãos. Paulo, um dos homens que mais escreveu cartas dentro da prisão, só que a Bíblia vai dizer que ele também teve que lidar com a mão de Deus. 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Paulo agora vai fazer uma oração, e nessa oração ele vai dizer: Senhor, todo dia vem o enviado de Satanás, o mensageiro de Satanás, e eu sou esbofeteado por ele. Meu Deus, aleluia. E eu tenho comigo um espinho na carne, e esse espinho, Senhor, ele me incomoda. Eu estou aqui simplificando a oração de Paulo, e esse espinho, Senhor, me incomoda. Será, Senhor, que o Senhor não pode tirar esse espinho na carne? A Bíblia vai dizer que por 3 vezes o apóstolo Paulo vai orar, irmãos, e sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Oh, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, irmãos, Paulo não ouviu um sim, sim, eu vou tirar esse espinho que te incomoda, eu vou tirar porque o diabo te incomoda. Não, não, não. A Bíblia vai dizer que Deus virou para ele e fala: a minha graça te basta. Eu vim aqui pregar para alguém, irmãos, que talvez está orando por algo, talvez está fazendo muitas coisas e não está vendo resultado. Pelo contrário, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Eu quero te dizer uma coisa: a graça de Deus te alcance nessa noite, o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. Trazendo uma outra pessoa que levou o nome de Deus, mas de uma forma diferente. A Bíblia vai dizer no livro de Jonas, do profeta Jonas, que Deus agora chama Jonas para pregar para a cidade de Nínive. E eu vou te falar, deixa eu só me tomar aqui. Para encurtecer devido ao horário, irmãos, Jonas foi chamado pelo Senhor, e ao ser chamado pelo Senhor, a Bíblia vai dizer que ele vai pegar um barco e vai embora, vai largar o seu chamado. Eu me coloco no lugar de Jonas, porque pregar em Nínive não era fácil. Era uma cidade totalmente que vivia na iniquidade, vivia no pecado. O povo não queria saber de Deus, irmão. E alguns vão dizer que até mesmo matavam quem não professava a mesma fé que ele. Então, o lado de Jonas, humano, não queria ir pregar, não queria fazer aquilo que o Senhor tinha proposto para a vida dele. Só que, irmãos, Jonas, nesse sentido, ele não teve que querer. Porque a Bíblia vai dizer que ele vai cair dentro de um barco, vai vir uma tempestade, e essa tempestade vão jogar ele dentro do mar.
E dentro do mar ele vai cair dentro da barriga de um grande peixe, que a Bíblia não vai dizer qual é o peixe. Ele vai orar por 3 dias. Eu imagino o coração de Jonas orando: Senhor, me tira desse lugar. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me tira daqui. Durante 3 dias, irmão, Jonas vai orar. Só que quando ele é cuspido pelo peixe, Jonas vai cair aonde Deus queria que ele caísse. Aleluia, Jesus. Oh, eu sinto Deus aqui, irmãos. Glória a Jesus. Era Deus falando para Jonas: Jonas, eu não vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer o que eu quero, Jonas. Aleluia, Deus. Eu vou fazer o que eu quero, então eu vou te jogar em nível e você vai pregar a palavra, Jonas. Ai, irmãos, deixa eu falar algo para você. Se Deus quiser uma chamada na sua vida, se Deus quiser fazer o que quiser na sua vida, você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode fazer o que você quiser. Você tem uma palavra que Deus vai te dizer: tu vai parar onde Deus quer, da maneira que Deus quer, no lugar onde Deus quer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, irmão, a gente precisa saber lidar com os nãos de Deus na caminhada. A gente precisa entender isso, irmãos, que o não faz parte da caminhada, que o não faz parte do processo, que receber não de Deus, na verdade, é livramento do Senhor, na verdade, é cuidado do Senhor, na verdade, irmãos, o não faz parte do processo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria recebe o nome de Jesus, só que a atitude de Maria é diferente, porque mesmo ela recebendo o nome de Jesus, ela vira para aquelas pessoas que estão ali e diz: faz tudo que ele vos pedir, vos disser. Maria é tratada, irmãos. Eu vou repetir isso aqui. Maria é tratada por Jesus. Glória a Jesus. E deixa eu falar isso aqui porque isso serve para mim, mas serve para você também. Deus vai nos tratando nos não da nossa caminhada. Porque as pessoas estão acostumadas a sempre ouvir sim. Mas e quando as coisas não saem do nosso controle? Maria é tratada. E pelo fato de ela ser tratada, ela vira para as pessoas e diz: pode fazer tudo o que ele está mandando. Aleluia, Jesus. Há um grau de confiança em Maria, irmãos. Há um grau de confiança em Deus em Maria. Então, se eu fosse entregar uma palavra apenas aqui nessa noite, Deus está fazendo você confiar mais nele. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Sabe essa situação que você não resolve? Sabe esse problema que você não resolve? Sabe essas circunstâncias que parece que vai te matar? Deus está te tratando. Aleluia. Oh, Deus está te tratando para viver o propósito que Ele tem na sua vida. Oh, glória a Jesus. Irmãos, eu vim entregar uma palavra para alguém. E que palavra é essa? Você está em tratamento com o Senhor. Lembra de Jeremias capítulo 18, que nós somos como vaso na mão do oleiro, e o vaso
Deus vivo, aleluia! Deixa você adorar essa noite, irmãos. Oh, Jesus! Ele está aqui, irmãos. Ele quer cuidar de você. Vai tocar. Eu acho que é. Os serventes vão pegar as talhas e vão enchê-las. Vão esvaziá-las porque provavelmente aquelas talhas estavam sujas, porque era um costume judaico. Quando as pessoas chegassem, lavassem suas mãos para a purificação. Mas responde aqui para mim uma coisa, irmãos. Jesus não tinha o poder de já transformar aquelas talhas que estavam sujas de água em vinho. Tinha ou não tinha? Tinha, irmão. Ele era o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Mas olha o trabalho que Jesus está fazendo aqueles homens dele, para ele transformar a água em vinho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Os processos de Deus, a caminhada cristã, irmão, é muito trabalhoso. E infelizmente nem todos entendem isso. E servir a Deus é trabalhoso. Servir a igreja é trabalhoso. Para viver o milagre que Deus tem para a sua vida, também vai te dar trabalho, irmão. Esse texto é só uma mensagem que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão verdadeira. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu vou repetir isso aqui. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Oh Deus! Tem gente que quer viver milagre. Tem gente que quer ser melhor, mas não quer fazer a sua parte. Eu poderia usar mil e um exemplos aqui, mas não há necessidade. Eu só quero te dizer isso: milagre, vida com Deus, servir a igreja, dá trabalho. Mas esse trabalho, irmãos, ele é honroso e ele é gratificante. Lembra do apóstolo Paulo? Ele encerrou a carreira e guardou a fé. Eu não sei se você sabe, mas você está numa carreira. E no dia do grande juízo final, Deus irá cobrar essa carreira de você e de mim. E qual é o mais importante? Como a carreira começa ou como a carreira vai terminar? A Bíblia vai dizer que o mestre de sala vai falar: nossa, vocês deram o melhor vinho no final da festa. Porque era de costume dar primeiro o vinho bom, para no final dar o vinho mais ou menos, vamos dizer assim, uma palavra em cima. Mas a vida com Deus, irmãos, ela é progressão. Santidade é a progressão. O que é progressão? Você vai evoluindo. Vai evoluindo para quê? Para quando for lá na frente, você ter o melhor vinho. Irmãos, a santidade de Deus, ela vem lá na cruz do Calvário. Ela está presente aqui no nosso mundo. Mas um dia essa santidade será perfeita. A Bíblia diz
que nós seremos corpo glorificado. Aleluia, E meu o Deus. pecado já não dominará mais o seu povo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você acha que Deus te trouxe até aqui, enfrentando alguns nãos da parte dele, para você, no grande dia, entregar o pior vinho? Não, Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Deus está permitindo algumas coisas acontecerem na sua vida, para que você possa ser tratado, para que você possa fazer a sua parte diante de Deus, para que um dia você possa entender que o melhor de Deus, Aleluia, meu Deus. a igreja do Senhor está aguardando. Amém, Senhor Jesus. E o que é o melhor de Deus? É a nossa salvação. É o estar em Cristo Jesus. Aleluia. Essa mensagem, irmãos, ela nos traz a refletir algumas coisas. Mas a melhor coisa que aconteceu nesse casamento foi que as pessoas viram a transformação daquela água em vinho. Esse é o propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida, igreja. Qual, Felipe? Transformação. Transformação de vida. Transformação de caráter. Para que o nome do Senhor seja glorificado Glória a Deus, através aleluia. da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Poderia falar muitas coisas pra você, mas eu quero te dizer isso nessa noite. Deus vai transformar essa situação para te transformar, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, aleluia. Você que pode, põe sobre os seus pés, feche seus olhos essa noite. Oh, falou Deus. Feche seus olhos, irmãos. Com certeza, todos nós temos as nossas guerras. E eu também tenho as minhas guerras, irmãos. Ontem eu tive um sonho que meu corpo estava machucado. E eu ouvi uma voz que me dizia: o teu psicológico não está aguentando mais. Larga tudo. O próprio diabo falando: larga tudo. O seu psicológico não vai aguentar, mas eu vou aguentar para a glória de Deus. Eu vou aguentar não por causa de mim, mas por causa do meu Deus que me fortalece. Glória a Jesus. E nós vamos em frente, irmão. A igreja precisa ir em frente, ela vai em nome de Jesus. Que palavra, evangelista de Deus! Que palavra de Deus nessa noite! Seja abençoado, vá com a bênção de Deus para a sua casa. Irmãos, quando for no domingo, nós teremos o nosso estudo bíblico aqui na igreja. Domingo, 9 horas, nós teremos o nosso estudo bíblico na igreja. No entanto, terça-feira nós não tivemos nosso culto de oração. Então, quando for 8h30 da manhã, eu vou estar aqui de joelho, já orando ao Senhor, para quando for 9 horas, nós estarmos começando o nosso estudo. Se você quiser vir orar comigo, eu vou começar 8h30 da manhã. Vai ser meia hora de oração, porque nós não podemos parar de orar, irmãos. Então, domingo, 8h30, o pastor já estará aqui de joelho em oração, amém? Se assim o Senhor Deus nos permitir que isso aconteça. Tudo é por debaixo da permissão de Deus. Irmãos, no sábado, nós teremos um culto, está confirmado? Sim ou não? Está confirmado lá? Já está já pode marcar? Porque é preciso estar certinho para a gente não levar a igreja e chegar lá não dá, tá? Mas está tudo certo, né? Então, irmão, sábado, 8 horas, nós teremos um culto que, se faz necessário alguém
a irmã nos levar lá, né? Se você quiser ir neste culto no lar, você pode estar aqui às 7h30 da noite, que eu vou sair daqui, vou no carro e quero levar pessoas comigo para lá, né? Nós vamos lá cultuar na casa da irmã 1 hora, vamos lançar a semente lá. Eu vou pregar lá, né? Eu serei o mensageiro lá do culto, e será somente 1 hora de culto. Depois nós fazemos o nosso lanche como de costume. Fala para a irmã lá não se preocupar com nada, que a igreja já vai levar algo pronto daqui, amém? Então vamos lá, sábado, 7h30, nós estaremos aqui para sair para cultuar lá, amém? Quando for 8, 9, 9h20, eu quero acreditar que tudo já foi resolvido, nós estaremos de volta, amém? Então temos o nosso estudo domingo, 9 horas, e o nosso culto à noite, amém, irmãos? O culto à noite como de costume, ok? Eu já quero preparar a igreja aqui para algo, irmãos, que foi feito um contato hoje. Eu vou trazer aqui uma pessoa para dar o testemunho da vida dela, e você vai falar assim: meu Deus, ninguém mais podia fazer isso por esse homem a não ser o Senhor. E o que ele vai falar aqui? Qual é a data? Na primeira semana de março. Na primeira semana de março, na primeira quinta-feira, nós vamos trazer um pastor aqui, o pastor Diego, e você vai ver o que ele vai testemunhar diante da igreja, o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez na vida dele. É muito forte o testemunho desse homem. Eu queria que vocês convidassem até lá alguém para ouvir o que Deus fez na vida do pastor Diego. Só para você imaginar uma coisa, imagine um homem que já foi para a morte e Deus trouxe ele de volta. Ah, pastor, não é conversa não, amigo. Ele é nosso amigo já há muito tempo, mas eu não vou contar mais, porque ele vai contar aqui na igreja o que realmente aconteceu com ele. No dia que ele estava pregando na igreja, irmãos, foi o dia da pregação, né, filho? Ele pregava no altar, e aí começou um grande milagre na vida desse homem. Então, na primeira quinta-feira de março, ele vai estar aqui dando testemunho dele. Traga, vou colocar em, viu, Robinho? Coloque em rede social, vamos anunciar o que Deus fez na vida desse moço. É 7 de março? No dia 7 de março, ele já confirmou: não, pastor, eu estarei lá na igreja. Então, irmãos, você vai ouvir, você vai ver o que Deus fez na vida desse homem, porque ele ainda tem algumas coisinhas que você vai ver. Deixa ele vir para você ver, amém? Então já vamos orando nesse propósito, porque o inimigo está furioso, o inimigo está bombardeando de todos os lados, meu amigo. O inimigo não quer que a igreja vá, o inimigo quer que a igreja traga, o inimigo quer que o crente caia na fé, o crente não venha mais à igreja, o inimigo quer tudo de ruim para nós, irmãos. Mas nós temos um Deus, aleluia, que ministra sobre cada um de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos tirar a nossa oferta, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida nesse lugar, Pai. Aqui, meu Deus, está a coisa mais preciosa para o Senhor, que é a tua igreja, Senhor, que é o teu salvo, meu Pai. Nos proteja, Deus nos console, coloque as suas mãos sobre a nossa vida, fortaleça os projetos traçados na tua presença, Senhor. Ajude a sua igreja nos momentos difíceis. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, leva cada um de nós para nossas casas, debaixo das suas mãos poderosas. Nos dá, Senhor, aí o resto de semana próspero, abençoado por Ti, ó Deus. Que nós possamos todos os dias brilhar a luz do Teu Espírito na nossa vida. Que as pessoas possam ver, Senhor, que é algo diferente em nós, que é a transformação do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Deus, que o Senhor, meu Pai, possa, Deus, nos dar sabedoria e conforto, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque assim, que o grande amor de Deus,
Que a graça imensurável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito do Senhor seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja diga comigo bem forte: Amém. Irmão,